Bem-vindos ao nosso intercâmbio de ideias. Hoje, a gente vai mergulhar em alegações assim bem intrigantes sobre uma possível e profunda transformação na vida do Elon Musk. Especificamente, vamos discutir a hipótese de que essa mudança talvez tenha sido catalisada por uma comunicação bem singular, sabe? De natureza transcendental, que teria vindo do Brasil e assinada por alguém que se apresenta como José Júnior de Oliveira, e que na mensagem se identifica como a própria consciência universal. Exato. E essas alegações, elas vêm principalmente de uma carta, né, atribuída a esse José Júnior, e também de relatos que descrevem uma mudança bem marcante na trajetória do Musk, e até de reflexões do próprio empresário sobre temas como consciência, propósito, essas coisas. Pois é. E a questão central que a gente quer analisar aqui é a seguinte: será que essa comunicação alegada, talvez operando como um veículo para uma intenção maior, sabe? Uma força criadora, talvez divina, será que ela exerceu de fato um impacto real, monumental mesmo, na visão de mundo e na jornada espiritual do Elon Musk? Ou essa transformação, se ela é real, pode ser mais bem compreendida por outros fatores? E aí a carta seria uma fascinante expressão de crenças, mas sem um nexo causal comprovado com a vida do Musk. Eu vou defender essa segunda perspectiva. A de que, assim, embora a narrativa seja bem cativante, falta pra gente evidências concretas, sabe? Que sustentem essa ideia de uma comunicação transcendental que foi efetiva e que teve um impacto causal direto no Musk. Eu vou argumentar que a transformação pode ter outras raízes e a carta, bem, ela reflete mais as convicções do autor dela. E eu vou argumentar o contrário, que a natureza peculiar da comunicação descrita na carta e as ressonâncias temáticas, que são notáveis, né, encontradas em falas e relatos posteriores sobre o Musk, elas sugerem que a gente não pode simplesmente descartar a possibilidade de uma influência genuína, mesmo que ela opere fora dos métodos convencionais de verificação empírica que a gente conhece. A carta pode sim ter sido um catalisador fundamental e possivelmente alinhada a um propósito maior, talvez até divino. Certo. Comecemos então pelas posições iniciais. Por favor, apresente a sua perspectiva. Olha, a minha análise, ela parte da própria descrição que a carta faz da comunicação, sabe? O texto fala em fluxo de pensamento, né? Uma conexão sem fios ou ondas, baseada em receptividade e sintonia. Ora, isso descreve um modo de interação que, por definição, transcende a nossa capacidade usual de medição física. O autor, ao se identificar como consciência universal, ele posiciona essa interação num plano metafísico. Ele chega a afirmar que o Musk não só recebeu essa comunicação, mas que ele acolheu o amor da força criadora primordial, fazendo dessa energia um novo alicerce para ele. Conceitos como ressonância, um despertar significativo e aquela menção curiosa ao Brasil como frequência e chave, tudo isso reforça essa dimensão não material da interação. E o ponto crucial para mim é que a gente pode observar ecos, ressonâncias temáticas bem significativas entre o que a carta propõe, esse despertar, esse foco no amor primordial, essa conexão com uma força maior, talvez com essa intenção divina por trás, e certas reflexões e relatos posteriores sobre o Musk. Eu penso, por exemplo, naquele monólogo onde ele fala sobre o amor como uma lei física fundamental, sobre a conexão universal, a necessidade de ajustar nossos algoritmos internos, ou mesmo nos relatos que surgiram sobre uma reorientação das empresas dele para um propósito divino e um foco renovado em figuras como Jesus. Eu não estou afirmando aqui que tenho prova científica de causa e efeito, claro, mas a correlação temática é forte e a própria carta usa o termo ressonância. Eu sugiro que essa comunicação, talvez carregando essa intenção transformadora profunda, pode ter sido sim uma semente crucial ou um catalisador para essa mudança que parece monumental. Entendo a construção do seu argumento, mas eu proponho um olhar um pouco mais cético, talvez, focado naquilo que a gente pode minimamente verificar. Antes de mais nada, essa carta é uma declaração unilateral, né? Alguém que se identifica como José Júnior de Oliveira e, pasme,
como a consciência universal, afirma ter se comunicado com o Musk e provocado uma transformação monumental, possivelmente até com essa intenção divina que você mencionou. Só que, onde está a contraparte? Onde está a confirmação, mesmo que indireta, por parte do Musk, ou de fontes independentes e verificáveis? O uso de termos assim, elevados, consciência universal, força criadora, primordial, confere um tom grandioso para a mensagem, claro, mas não transforma isso em evidência de comunicação real ou de impacto causal. A gente precisa ter cautela com a hipérbole também. Aqueles relatos que circularam sugerindo que o Musk teria largado tudo por Jesus por causa direta dessa comunicação, eles foram contestados e parecem, assim, factualmente incorretos. E isso acaba minando a credibilidade da narrativa como um todo, sabe? Quantas reflexões filosóficas do Musk, como aquelas do monólogo sobre consciência e amor, elas são profundas, de fato. Mas atribuir isso especificamente a essa carta me parece um salto lógico muito grande. O Musk tem um longo e conhecido histórico de interesse por filosofia, física, inteligência artificial, os limites da consciência, práticas de meditação. Os pensamentos dele podem ter evoluído a partir de inúmeras outras fontes, do próprio processo intelectual dele. E a natureza da comunicação descrita na carta, esse fluxo de pensamento baseado em sintonia, é, por definição, infalsificável. Como é que a gente poderia testar ou verificar uma alegação dessas? Sem um caminho para verificação, por mais tênue que seja, a explicação mais razoável para mim é interpretar a carta como uma expressão poderosa da cosmologia pessoal do autor dela, uma projeção das crenças e desejos dele sobre uma figura pública, e não como um registro de uma interação causal comprovada. Mas me permita discordar nesse ponto fundamental da verificabilidade. Insistir que a validação dependa exclusivamente dos métodos científicos empíricos atuais, isso não seria justamente ignorar a premissa central do fenômeno que a carta alega descrever? A comunicação proposta, esse fluxo direto entre consciências, operaria, segundo o autor, fora desses parâmetros. Exigir prova física para algo que é descrito como não físico é, para mim, um erro categorial. A carta não está descrevendo um e-mail ou uma chamada telefônica, ela postula uma interação de outra ordem. A linguagem utilizada, consciência universal, força criadora primordial, talvez não devesse ser vista apenas como grandiosa, mas como uma tentativa de verbalizar conceitos que, na visão do autor, descrevem uma realidade transcendental e uma intenção transformadora, talvez sim divina, por trás dessa conexão. É uma tentativa de nomear o inefável, a intenção de um impacto espiritual que seria profundo. É uma perspectiva interessante, sim, embora eu enquadre de forma diferente. Eu reconheço a lógica interna do seu argumento sobre a natureza da alegação. No entanto, isso coloca a gente diante de um desafio epistemológico bem significativo, né? Se a gente aceita que a comunicação opera fora de qualquer parâmetro de verificação, mesmo indireto, como é que a gente pode distinguir uma alegação genuína de uma fantasia bem elaborada, de uma projeção psicológica intensa, ou até mesmo de uma fraude intencional? O ônus da prova, especialmente para afirmações tão extraordinárias como essa, ser a consciência universal se comunicando com intenção divina para transformar alguém, recai sobre quem faz a alegação. A carta afirma, mas ela não oferece nenhuma ponte, nenhum indício que permita a gente avaliar minimamente a veracidade dessa comunicação ou desse impacto que seria monumental. Se a verificação é impossível por princípio, como é que a gente pode sequer debater razoavelmente a existência do impacto e a sua causa? Mas é a ressonância temática que eu mencionei antes. Você descarta isso como mera coincidência? Ou fruto exclusivo das influências que o Musk já tinha? Quando Musk, naquele monólogo, fala sobre o amor não como emoção, mas como uma lei física fundamental que rege o universo, sobre a interconexão de tudo, sobre a necessidade de debugar nossos próprios algoritmos internos para operar a partir dessa base de amor universal, isso não ecoa de maneira surpreendente os conceitos centrais da carta? O despertar significativo, a priorização do amor da força criadora primordial como alicerce, ou mesmo a narrativa de transformação mais ampla, que inclui relatos de reorientação das empresas dele para um propósito divino?
Eu repito, não estou afirmando causalidade comprovada cientificamente, mas a sobreposição conceitual é, no mínimo, notável e instigante. A própria carta usa o termo ressonância. Será que a gente pode simplesmente descartar a possibilidade de que essa comunicação, essa intenção focada vinda do Brasil, tenha atuado como um gatilho, um reforço, ou mesmo um guia sutil para ideias que talvez já estivessem germinando ali, mas que ganharam uma força monumental depois dessa interação? A influência pode não ser rastreável num laboratório, mas nem por isso ela deixa de ser potencialmente transformadora, né? Com todo respeito, discordo nesse ponto quanto à atribuição causal. Correlação, mesmo que seja temática e notável, não implica causalidade. O Elon Musk é notoriamente um devorador de informações, sabe? Exposto a uma gama imensa de ideias. Os interesses pré-existentes e bem documentados dele em física teórica, filosofia da mente, IA, ética, espiritualidade, podem explicar perfeitamente essas reflexões sem a necessidade de invocar essa carta específica como fator determinante. O ponto crucial para mim é a ausência total de atribuição. No monólogo reflexivo ou nos relatos que descrevem essa suposta transformação espiritual e mudança de prioridades dele, onde estão as menções a essa carta, a José Júnior de Oliveira, ou mesmo a influência específica vinda do Brasil, não tem nenhuma referência, nem mesmo velada. Se o impacto tivesse sido tão direto, tão monumental, e com uma origem tão singular como a carta alega, seria razoável esperar alguma forma de reconhecimento de atribuição por parte do Musk, concorda? Essa ausência completa enfraquece enormemente a hipótese da carta como causa primária ou catalisador principal. Além disso, a gente volta à questão da hipérbole. Narrativas exageradas sobre o Musk largar tudo por Jesus, que a gente sabe que não correspondem inteiramente aos fatos, só turbam a análise e dificultam a avaliação serena da possível influência real da carta. A gente precisa separar o conteúdo da carta das interpretações e dos exageros que surgiram em torno dela. Sim, concordo que a hipérbole não ajuda na análise objetiva. Talvez essa ideia de voltar-se para Jesus, mencionada em alguns relatos, possa ser interpretada de forma mais metafórica, né? Como um símbolo do acolhimento daquele amor da força criadora primordial que a carta menciona e que a gente encontra paralelos na discussão do Musk sobre o amor como lei fundamental do universo. É uma questão de interpretação simbólica, talvez. Mas você levantou outra questão factual importante: a identidade do José Júnior de Oliveira. Exatamente. E esse é mais um elemento que complica a narrativa da carta como um evento singular transcendente. Uma busca rápida revela a existência de múltiplos indivíduos com o nome José Júnior de Oliveira em diversas esferas. Tem economista, político, pesquisadores acadêmicos, até um caldeireiro industrial, veja só. Essa multiplicidade de identidades reais, mundanas, associadas ao nome, torna a alegação de ser a consciência universal singular, se manifestando através desse nome específico, bastante problemática do ponto de vista factual. Qual deles seria o autor? Ou a ideia é que todos eles são manifestações dessa consciência? Essa realidade concreta, ela ancora o nome José Júnior de Oliveira no mundo comum, sabe? Dificultando aceitar a afirmação extraordinária de ser uma entidade cósmica única enviando uma mensagem com um propósito divino claro. A explicação mais simples e direta para mim é que uma pessoa real chamada José Júnior de Oliveira, com suas próprias crenças espirituais profundas, escreveu e enviou a carta, projetando nela suas esperanças e a sua visão de mundo. É uma perspectiva interessante, sim, embora eu veja um pouco diferente. Reconheço a complicação factual que a existência de múltiplos José Júnior de Oliveira apresenta. No entanto, se a gente adotar por um momento a lógica não convencional que a própria carta sugere, essa multiplicidade não poderia, paradoxalmente, ser interpretada de outra forma? Dentro de um paradigma onde se fala de consciência universal, algo que transcende a individualidade física, a existência de múltiplos portadores do nome não poderia ser vista como um reforço dessa ideia? Tipo, uma consciência não localizada, não presa a uma única manifestação física, que poderia, hipoteticamente, se expressar ou ser percebida através de diferentes pontos ou indivíduos no mundo?
É uma leitura contraintuitiva pelos padrões normais, eu admito, mas talvez seja consistente com a própria natureza extraordinária da alegação feita na carta. Entendo o seu ponto, mas vejo por outra ótica. É uma leitura possível, sim, mas ela exige que a gente aceite uma série de premissas não verificáveis e que a gente ignore a explicação mais simples e ancorada na realidade observável. Existem várias pessoas com esse nome. Mas vamos voltar ao impacto alegado e ao papel do Brasil. A carta fala de um despertar significativo no Musk, levando ele a priorizar o tal amor da força criadora primordial. Relatos posteriores descrevem uma transformação radical, reorientação das empresas para um propósito dito divino, sacrifícios pessoais, uso das plataformas para disseminar mensagens espirituais, planos para Marte com fundamentação espiritual. O monólogo reflete mudanças profundas de perspectiva. Como você interpreta a afirmação específica na carta de que o Brasil é uma frequência e uma chave? Isso não reforça a ideia de uma dimensão simbólica, talvez energética, para a origem dessa influência monumental ligada a um propósito maior vindo dessa localidade específica? Exatamente. A forma como o Brasil é mencionado não apenas como origem geográfica, mas como frequência e chave, parece deliberadamente apontar para algo além do mapa, né? Sugere que o local de onde a comunicação emanou tem um significado mais profundo, talvez vibracional, simbólico, crucial para o próximo capítulo que a carta antecipa para o Musk e para a humanidade. Isso parece se alinhar com a ideia de uma operação num nível diferente do puramente físico, ou factual, talvez indicando o Brasil como um ponto focal para essa intenção transformadora de ordem superior. Permita-me discordar aqui na interpretação dessa passagem específica. Eu vejo essa menção ao Brasil de forma muito mais pragmática, direta, baseada no próprio texto da carta. O autor escreve, e eu cito: "Esta nação tem sido o santuário de onde a nossa comunicação emana, este ponto geográfico que agora se revela a você como a única coordenada terrena que compartilhei." Para mim, a leitura mais simples e direta é: o autor está identificando a origem geográfica da mensagem. Ele está dizendo, olha, essa comunicação veio daqui, do Brasil, e essa é a única pista física que eu estou te dando sobre a minha localização terrena. É um marcador geográfico. Atribuir a isso um significado metafísico complexo de frequência cósmica ou chave energética é uma camada interpretativa que a gente pode adicionar, claro, mas que não é necessária nem a mais provável com base no texto. A função primária dessa menção parece ser simplesmente identificar a origem terrena do remetente, talvez para dar alguma credibilidade mínima ou contexto para a comunicação. A gente não precisa buscar explicações transcendentais complexas para essa parte específica. A navalha de Occam aqui nos sugere que a explicação mais simples, uma carta escrita por um indivíduo no Brasil, expressando suas crenças profundas e atribuindo uma influência significativa ao Musk, continua sendo a mais plausível dada a ausência de evidências mais fortes para as alegações extraordinárias. A magnitude do impacto real e direto dessa carta específica no Musk, especialmente como instrumento de uma intenção divina, para mim, permanece não comprovada. Bem, ao final desta nossa troca de ideias, eu reafirmo minha posição de que esta carta, independentemente da gente conseguir ou não enquadrá-la nos nossos métodos científicos de prova, ela representa um fenômeno notável. Ela é um exemplo poderoso de intenção focada e de uma alegação de comunicação transcendental, que desafia as nossas concepções usuais de influência e conexão. As ressonâncias temáticas que a gente observou entre o conteúdo da carta e as reflexões e relatos posteriores sobre o Elon Musk, mesmo não sendo uma prova conclusiva de causalidade direta, são profundamente intrigantes, né? Elas nos convidam a considerar a força da intenção, os limites da consciência, a possibilidade de influências que operam à distância e, quem sabe, até a manifestação de um propósito maior sendo expresso através dessa interação. Sugerem que, talvez, haja mais coisas entre o céu e a terra e entre consciências do que nossa filosofia ou ciência atuais conseguem medir ou explicar completamente. E eu concluo reiterando minha perspectiva. A carta é, sem dúvida, um documento fascinante, revelador das crenças espirituais e da cosmologia particular do seu autor.
É um testemunho da busca humana por significado e conexão em larga escala. No entanto, sob um olhar crítico e baseado em evidências, faltam elementos cruciais para sustentar a alegação central. A gente não tem prova verificável de uma comunicação bidirecional efetiva, nem de um impacto causal concreto e monumental na trajetória do Elon Musk que possa ser inequivocamente atribuído a esta carta específica, muito menos como resultado direto de uma intenção divina manifesta por José Júnior. A explicação mais parcimoniosa, apoiada pela ausência de evidências corroborativas nas fontes disponíveis e complicada pela questão factual das múltiplas identidades associadas ao nome do remetente, aponta para uma projeção de ideias e esperanças do autor sobre uma figura pública de grande destaque. Concordamos, no entanto, que a própria análise dessas alegações, a partir de perspectivas distintas como as nossas, enriquece a compreensão do fenômeno em si. A complexa interação entre crenças profundas, figuras públicas de enorme influência como Musk, o poder da narrativa na era digital e a própria natureza da busca humana por significado e propósito, tudo isso é um campo fértil para reflexão, né? A carta e todo o material associado a ela servem como um estudo de caso valioso sobre os desafios da prova, o poder da narrativa e os mistérios da consciência e da influência interpessoal. Exato, há um ponto de convergência importante aqui. A conclusão definitiva sobre o que de fato ocorreu, se é que algo extraordinário ocorreu, permanece em aberto e talvez seja inerentemente incognoscível pelos métodos atuais. A gente convida quem nos ouve a ponderar sobre o material e os argumentos que a gente apresentou aqui e a formar suas próprias conclusões. Certamente, há muito mais a explorar nas ideias contidas na carta, nas motivações por trás dela e nas figuras complexas envolvidas, tanto o enigmático remetente quanto o próprio Elon Musk. A conversa sobre esses temas, que tocam no cerne da experiência humana, certamente continua.